Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia da nossa segunda live da semana. Ontem eu fiz uma live maravilhosa com conteúdo de turismo, falando sobre a cidade de Porto Alegre. E hoje eu tô trazendo um novo conteúdo, um tema bastante interessante que eu acho que vocês vão gostar muito. E eu gostaria de dar boa noite para todo mundo que está chegando aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou Meire, sou criadora do canal no YouTube Meire na Web e aqui no Instagram Meire na Web. E eu faço live e entrevista com vários profissionais, tanto da área de educação, turismo, saúde, arte, música e empreendedorismo. E hoje nós vamos trazer um conteúdo muito especial que é falar sobre elegância. Para isso, eu tenho uma convidada que vai conversar com a gente, vai falar um pouco sobre como a gente ser elegante, quais são as melhores formas, vai responder algumas perguntas que eu preparei especialmente para o conteúdo dessa live de hoje à noite. Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, eu estou aqui na cidade de Atlanta e a minha convidada está no Brasil. E aqui em Atlanta, 7 horas da noite, nós estamos com 1 hora a menos que o horário de Brasília. E no Brasil, às 20 horas, às 8 da noite. E eu convido a todos vocês para virem aqui participar da nossa live, assistir a nossa live. E lembrando que todas as lives, elas depois seguem lá pro meu canal no YouTube Meire na Web, com toda a edição, com todas as informações, e eu sempre deixo a live gravada aqui para vocês assistirem. Aceito comentários, e se tiver alguma sugestão de algum tema que vocês queiram ou que eu ainda não preparei, pode enviar para mim pelo direct ou mesmo comentário lá no canal no YouTube Meire na Web, que aí eu acompanho vocês, vou preparando mais conteúdo, tá? Então uma boa noite para todo mundo que está chegando. A minha convidada já está por aqui, já está presente. Boa noite, Maísa. Obrigada por você estar aqui presente, tá? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre elegância, né? Nós, no geral, sempre nos preocupamos de ter uma certa elegância. Então, tem alguns momentos da nossa vida que nós recebemos convites, que nós participamos de eventos sociais e a gente quer se apresentar, quer fazer o melhor, o mais bonito que for. Mas eu gostaria de dizer para vocês que às vezes a elegância, pelo que eu li, pelo que eu conheço um pouco do conteúdo, a elegância também, ela requer um pouco que a gente estude e a gente se prepare para isso, né? Para manter aquela classe de uma pessoa elegante, e não podemos confundir elegância com educação. São dois termos totalmente diferentes, mas que andam ali juntinhos. Então hoje a minha convidada é Vanessa Veloni. A Vanessa tem um conteúdo maravilhoso no Instagram, eu tô sempre acompanhando, e foi daí que surgiu a ideia de convidá-la e vir aqui falar com esse tema que eu considero sensacional. E aí eu quero falar para vocês o seguinte, que a elegância, ela necessita de uma boa proporção ou harmonia de formas, precisa de graça, requinte, refinamento, sutileza, bom gosto no vestir, no falar, delicadeza e boas maneiras. E aí, antes de chamar minha convidada, eu gostaria de dizer para vocês que há muitos anos atrás eu li uma biografia, eu gosto muito de ler biografia, e aí eu li a biografia de uma atriz belga de nacionalidade britânica, que foi a Audrey Hepburn. Ela era, assim, uma atriz que ela ficou conhecidíssima no cinema na década de 50 e recebeu prêmio de Oscar, se eu não me engano, em 1957, como melhor atriz. Mas o que eu queria dizer para vocês que ela, Audrey Hepburn, ela era uma pessoa muito elegante. Então, se você não conhece, nunca ouviu falar, mas procurem aí a informação. E tem uma frase que eu considero assim perfeita quando a gente fala de elegância. Essa frase ficou muito marcada por ela ter colocado essa frase simplificando, né, a beleza da pessoa ser elegante. Então ela fala o seguinte: a elegância
é a única beleza que não desaparece. Audrey Hepburn. Então, quando eu li a biografia dela, que era uma biografia do trabalho dela de atriz, eu fiquei encantada. E pelas fotos do livro, era de uma elegância simples, aquela elegância que todos nós desejamos. Então, agora que vocês já estão chegando aqui, boa noite para todo mundo que está chegando, tá? Obrigada pela sugestão do tema, para quem sugeriu o tema aqui para o Made na Web. Eu já vou fazer o convite muito especial para minha convidada de hoje à noite para falar sobre o tema elegância, que é a Vanessa Feloni. Então aproveitem aí, pessoal, já convidem os amigos, chama o pessoal para vir aqui no Made na Web para acompanhar aqui a nossa live entrevista. Vanessa, eu já estou aqui me preparando para enviar o convite para você, tá? Então boa noite para todo mundo. Vou fazer aqui o convite. Vamos lá. Boa noite, Lu. Obrigada, tá? Olá, Presente. boa Oi, noite. Vanessa, Tudo tudo bem? bem? Que bom! Tudo, Tudo tudo bem, que ótimo. E prazer falar com você? você. Eu só te vejo aqui na internet, né? Nunca te vi Pra pessoalmente, assim, conversando mesmo. a gente. Sabe o que acontece, Vanessa? A gente é fã uma da outra, a gente se acompanha, né? Então a gente marcou hoje de conversar. Você sabe que já faz um tempão, né? Que eu tô assim, pedindo para você vir Ai, aqui, você aceitou o convite, eu fiquei muito feliz, então seja obrigada, bem-vinda, obrigada. Prazer tá? enorme, prazer enorme. Prazer também é meu. Tem uma quantidade de pessoas que eu recebi muitos directs perguntando: Ai, Nossa, que vai ser, eu bom! adoro esse tema, eu quero saber. Então, é um tema interessante, né? É um Sim, tema bom da gente muito, conversar, da gente bater papo. muito. Eu acho que é muito interessante porque eu sempre digo o seguinte, Meire, que a elegância, ela chega antes de você. Então, quando você se apresenta a um ambiente, quando você chega num restaurante, qualquer lugar que seja, a elegância fala mais, entendeu? Não é da sua roupa fina, não é da grife da sua bolsa, não é o carro que você estacionou, que ninguém está nem vendo. É você chegar, é É, você, verdade. é você. É assim, a elegância, será que é uma coisa assim, a elegância, a gente nasce com isso ou a A gente gente, vai adquirindo assim? Vai a gente conhecendo, vai se aprende, melhorando? elegância a gente aprende. É uma coisa que eu tive, por exemplo, a minha mãe, eu desde menina, a minha mãe era muito exigente com a gente em termos de comportamento, né? Até ela falava, se não se comportasse bem à mesa, nem Uhum. sentava com ela, né? Ela era bem exigente. É, sempre Que foi. Por exemplo, na maravilha, escola, né? o que ela Isso é uma exigia coisa da bem gente era positiva. coisa assim, além de notas, que meu pai era mais intelectual, meu pai sempre falava muito isso para mim, olha nota, olha o estudo e tal. A minha mãe deixava isso para ele e falava para gente. Respeita o professor, não põe pé na carteira, não senta na carteira, não senta na mesa do professor, não chegue tarde, sabe? Toda... E realmente, na nossa escola, a gente, eu e minha irmã, nós nos destacávamos mais na educação do que nos estudos. A gente era famosa por isso, pela Isso é educação, maravilhoso, né? pela elegância, Porque, pela educação que a mãe deu pra gente, né? porque, olha, você falou uma coisa muito interessante, Vanessa, que, por exemplo, eu na minha sala de aula, às vezes, quando os alunos vão ao refeitório, né, para fazer para a hora do lanche, eu sou uma pessoa que eu tenho essa preocupação também, sabe, que a sua mãe tinha, assim. Eu quero que eles sentem E, corretamente, olha, baixa a é, perninha, entendeu? São crianças, né, de 4, 5 anos de idade, meus alunos. Mas eu falo, olha, não fica assim, mexendo muito, não usa muito as mãos. Então, assim, às vezes até eu fico pensando, certíssimo. será que eu estou fazendo a coisa certa? Não são meus filhos, eu sou professora. Mas eu acho que é um hábito que a gente adquire, né? Assim, é uma coisa, você falou na sua mãe, eu acho lindo isso, porque é uma E boa referência uma que você coisa, tem, Meire, é você e a sua importante que irmã. você ensine isso, porque de Né? repente você vai ser a única fonte que eles vão ter. Né? Eu percebo, por exemplo, no meu Verdade. TikTok eu tenho 149 mil seguidores. Então é muito comum.
De tudo, tenho de tudo. Tenho Maravilha. médico, dentista, tenho gari, tenho secretária, tenho manicure, tenho dentista, tenho tudo, tudo no meu cinema. Eu acho assim o máximo. Eu sou apaixonada, né, pelas redes sociais. E um comentário que eu ouço muito é muito obrigada, porque se não fosse por você eu não estaria sabendo agora. Eu nunca tinha visto isso. Eu errei a vida inteira achando que eu estava fazendo certo. Então você vê que a gente, em algum momento, a gente precisa de alguém para ensinar a gente. E se aprende, não é? E eu acho uma coisa muito Verdade. gratificante, Meire, que eu acho, é assim, quando você pensa que você pode impactar alguém. Isso é essencial, Sim. né? Principalmente nos dias de hoje, né? Assim, que as pessoas estão meio assim, cada um vai para um lado, cada um quer fazer a sua forma. Então, quando você tem assim, uma referência, isso Muito, também muito. Eu percebo, por auxilia, né? exemplo, às vezes, o mais difícil que eu acho para mim é você pode ainda educar os meninos e deve fazê-lo com todo um carinho, com toda a certeza que você tem. Do que deixá-los Claro. que a vida ensine. Porque eles vão perder grandes oportunidades. Não tem como a gente não pensar assim. Você entendeu? Mesmo a elegância, desde a maneira de você se comportar e de você tratar uma pessoa, faz com que as portas se abram. E é interessante como é a elegância, né? Eu percebo o seguinte: você consegue Sim. definir quem é elegante e quem não é. Por que será isso que a gente tem Sim, olha, é essa porque eu gosto de fazer percepção, uma diferença, Vanessa? por exemplo, entre você ser chique e ser elegante, por exemplo. O Tá, chique, ele é muito mais ligado à aparência, ao visual. Então você pode pegar uma pessoa, qualquer pessoa, e colocá-la, por exemplo, olha, eu vou com você ao shopping, como eu vi muitos testes na internet, o pessoal fazendo estudos sociais. Muitos. ah, Eles pegam, por exemplo, levam no é. cabeleireiro, no Uhum. barbeiro, principalmente o pessoal que é mais, não se fala mais morador de rua, né? Esses mais necessitados, as pessoas que não têm meio, me fugiu o nome. Mas Tá, essa ideia, essa tá, pessoa que está em casa, né? Os homeless, né? E eles fazem um teste que eles levam tá. para um salão, eles cortam barbearia, corta, dá um banho na pessoa maravilhoso. Tem os parceiros deles, né, do estudo social, que fornecem uma roupa bonita, entendeu? E eles saem com a pessoa. Aí eles pegam aquele momento daquela pessoa toda vestida, daquela pessoa toda, ele é muito mais Entendi. aceito. Já teve um estudo onde ele ficava com terno, e por coincidência o cara era bonito mesmo, sabe? Assim, mas com o banho que deram nele, né? Ele ficou uma coisa. Então, Quer dizer, isso. uma roupa Foi boa, um só bom aparência. corte de cabelo, uma aparência. Então, nesse caso aí, tá exaltando Isso, eu estou a falando, parte chique, né? o que é Assim, ser como a chique. pessoa tá Então, muita gente aparentemente falava, se você tá chique, olha apresentando. como você tá Tá, chique. Mas olha só, ele entra num tá. restaurante, ele não sabe comer. Você entendeu? Ele não sabe usar o guardanapo, ele não sabe chamar um garçom com elegância. Porque com garçom você não fala, ô amigo, ô amigo aí, ô colega. Isso não se Nossa, faz. Você entendeu? isso, Então você vai isso pagar não você se vai comprar faz, alguma é. coisa, você está montada no chique, na marca, na grife. Você entra numa loja e fala Tá. para a vendedora, nossa, mas isso não vale isso, é um absurdo. Você entendeu? Assim, Nossa, olha, tem tanta coisa aqui que eu vou querer saber de você. Assim, é um tema que me interessa, porque eu acho que é bacana a gente aprender, a gente se renovar, né? E assim, por exemplo, eu tive vários momentos, assim, pessoalmente na minha vida, em que eu precisei observar esses pontos, assim, para não uhum, fazer errado de qualquer forma, né? Então, assim, o que que é realmente, isso. Vanessa, a elegância para você? Assim, pode falar Tá. da forma como você faz lá no seu Instagram. Ai, O que pessoal bom, está estou aqui bem à vontade ansioso para mesmo. querer saber. Já tem aqui, olha, a minha amiga aqui colocou boa noite, minha amiga, saudade. Tô com saudade de você também. Ela tá passeando lá no Ai, que bom. Canadá, é do Brasil, mas tá passeando no Canadá. Eu tô acompanhando aí as fotos dela. Bom passeio, tá, Nilda? Então, vamos lá. O que que é Então, voltando até elegante o que eu para falei, você? comparando o chique com o elegante, então o chique é o visual, certo? Você olha e você vê, essa pessoa Tá, está chique. Elegância é essência. Elegância, ela não está na roupa.
Você pode estar na academia, todo mundo com roupa de ginástica. Você sabe quem é a mulher elegante ali. Você entendeu? Você está fazendo caminhada, correndo no parque. Você sabe quem é elegante. Você está no salão de beleza. Você vê a maneira como trata a manicure. Se fala por favor, se dá licença, se ela agradece, se ela é discreta. Se você chega num ambiente, meio, uma pessoa falando alto demais, gesticulando, só fala gesticulando, porque o certo são seus braços mais próximos do corpo. Então, quando a pessoa gesticula muito, ri alto, você entendeu? Você percebe que a pessoa não é elegante. Certo, Né? entendi. Então, a elegância é pelo comportamento, porque ela vai, através do comportamento, vai refletir a essência dela. Então, a pessoa que ela é gentil, que ela é cordial, ela é uma pessoa elegante. Talvez precise dar um outro banho de loja, mas você vai perceber que moça fina. Você sabe que eu assisti um filme, chama Poesia. É um filme coreano. É muito bonito, é meio longo assim, mas é muito bonito. E nesse filme tem uma senhora, uma idosa, que cuida do neto. E ela é muito humilde, ela dá banho num senhor para poder ter uma rendinha extra para comprar, né, a sobrevivência dela. E o comentário como é que ela consegue estar sempre tão bonita e elegante? Uma senhora humilde, demais, sabe? Mas assim, a roupa no comprimento certo, sem muito exagero, a maneira dela andar, porque uma mulher elegante não balança os braços para andar. Entendeu? Geralmente o corpo está mais rente os braços mais rente ao corpo. A maneira dela falar. E ela era comentada por ser tão elegante. A roupinha dela era aquela usada todo dia. Mas todo dia lavadinha, passadinha, que você via que tinha cuidado. Então você percebe essa coisa da elegância, né? Quando você compara, principalmente muita gente confunde com o que é ser chique. Né? O elegante não precisa de marca. O elegante não precisa de grife. Ele pode comprar uma roupa boa. Aqui está falando, olha, educação nada mais elegante que tratar com todos com respeito. A todos com respeito, isso é verdade. O elegante, ele não pode permitir que uma pessoa se sinta, como é que eu posso te falar? Como se sentisse assim, meio que inferior a ela, meio constrangida. O elegante... É aquela pessoa que cumprimenta, né? Que eu li também outro dia um depoimento de uma pessoa falando que, assim, que da hora que ela acorda, o objetivo dela é ser delicado com as pessoas e cumprimentar. Então, se passa pelo elevador, cumprimenta, né? Se passa na rua e passa no estacionamento com alguém, bom dia. Então, e isso é tão prazeroso, eu acho que tanto para quem oferece, quanto para quem recebe, né? Assim, às vezes a pessoa está naquele momento difícil e alguém dá um sorriso, bom dia. Então você já fica mais... Eu não sei mais se você ouviu mais falar de uma harmonioso, situação onde né? a Rainha Assim. Vitória... porque quando você serve, né, os pratos que tem um pouco mais de molho, um pouco mais de coisa, você suja as pontas do dedo, né? Então existe aqueles bowls de aí você deve ter muito nos Estados Unidos, os bowlzinhos que você molha a pontinha dos dedos ali. E se fala muito no jantar, na época da Rainha Vitória, que ela, uma convidada dela, à mesa, quando viu aquele caldo, ela bebeu. Quando todo mundo se entreolhou, o que a rainha fez? Bebeu também. Pegou coisa e bebeu também. Então, quer dizer, ela tirou todo e qualquer constrangimento da moça. Para não deixar a convidada constrangida, ela fez da mesma forma como se fosse ali um apoio, né? Assim, uma das coisas assim que eu observo, por exemplo, hoje em dia as coisas já estão um pouquinho diferentes, porque hoje as pessoas estão assim mais soltas, eu acho, né? Eu acho que na minha época de adolescência, mais jovem, eu acho que a gente era mais contido, assim, né? Como você falou, né? Sua mãe orientava. Então eu lembro que meu pai, ele falava assim, todo mundo que chegava em casa, meu pai dizia, minha filha, dê bom dia pro amigo do seu pai, cumprimente. A gente cumprimentava, né? E hoje em dia, né, sem querer criticar o jovem, mas hoje em dia, às vezes, os pais são obrigados assim, a forçar os filhos a cumprimentar alguém, a falar com alguém,
a agradecer, né? Assim, às vezes recebe alguma coisa, você tem que dizer obrigado, né? Agradeça, responda. Então, assim, tá fácil ou tá difícil hoje quando você dá as suas mentorias Olha, sobre a elegância? eu entendi. Assim, Olha, tá fácil o depende. acesso às Tem pessoas? situações e situações, né? Por exemplo, quando você parte Tá, da ideia de que a elegância é o respeito ao outro, isso para mim é o mais importante. Então, se eu tenho dúvida se eu vou gritar da minha varanda para alguém lá de baixo, eu incomodo ou não incomodo? Incomodo, eu não faço. Se eu vou dar uma festa no meu certo. apartamento, que é depois das 10 horas da noite, eu vou incomodo, eu não faço. Se eu vou aprender um instrumento musical, que eu não tenho uma parede revestida, que eu não vou num estúdio de música, né, próprio, e vou começar a tocar uma bateria dentro da minha casa, que a parede é fina em relação ao vizinho, eu não faço. Você entendeu? Então, eu acho que essa Certo. questão. E algumas pessoas, Meire, como você falou, elas aceitam muito isso e querem aprender. Que, como dizia Fernando Pessoa, né? Tudo vale a Tá, pena quando a alma não é pequena. Né? Mas tem pessoas é pequena. que, infelizmente, Poeta têm alma português. pequena. Então, Uhum, o que, que acontece? Não tem o espírito aberto para crescer. E eu percebo isso. Né? Aí nos Estados Unidos você fala muito narrow-minded, né? Então, você percebe assim que você uhum. vai. Quando eu comento alguma coisa, por exemplo, um dia eu fiz uma postagem que eu falei: gente fina não faz barulho. Ele não bate gaveta, ele não bate porta, ele não joga um talher dentro da gaveta. Quando ele está comendo, o talher não bate no fundo do prato. Não é? Então, porque ele não, o gente fina não faz barulho, ela não incomoda. Nossa, Meire, queriam me matar. Se você visse, mas o importante é ser feliz. Aí eu não podia discutir, porque não seria elegante da minha parte. Porque aí, nesse caso, né, quando você faz essa colocação, a pessoa já interpreta de que, porque Isso. assim, né, já interpreta de que, eu posso, né, eu E tenho outra coisa direito, eu interessante, entendi o que você quer muitas dizer. vezes, você falou assim, né, se é fácil, é porque eu sou persistente, eu acho que eu tenho uma tarefa, eu tenho uma função, uma missão minha. Mas eu acho assim, por exemplo, muita gente fala assim, eu só quero é ser Certo. feliz. E eu penso comigo, para você ser feliz, tudo que precisa é você dar uma gargalhada? No meu conceito de vida, entendeu? Não é isso que vai me deixar contente. Mas eu não vou ser feliz porque eu dei uma gargalhada alta. Então as Tá. pessoas, e muitas vezes eu percebi, Meire, que elas se sentem como se fosse uma agressão minha. Sabe? Assim como se eu estivesse dando uma indireta, eu não conheço, nem sei quem é. Ah, mas eu faço mesmo. Na minha casa eu faço mesmo. Eu faço porque eu quero. Aí, Aí já é, pela resposta, né, você já percebe que a é. pessoa está no E uma outro coisa nível, né? que eu Assim, costumo dizer é o fica. seguinte: não são palavras minhas, tá? Mas o que, que eu vejo é o seguinte: Tá. a educação, a elegância, ela pode não ser obrigatória, mas as boas maneiras são. Elas são obrigatórias. Isso sim. Você entendeu? E Uhum. outra coisa, quando você faz uma grosseria, como é que você define uma grosseria? Outro dia eu li isso e eu adorei. A grosseria, ela é definida, ela vai refletir três situações. Quando o que você diz é desnecessário, quando você diz, você fala com o intuito de agredir, quando é intencional. Então, ela é Tá. desnecessária, ela é intencional e ela constrange muito ou chateia outra pessoa. Isso é grosseria. Você entendeu? Porque você, de repente, você fala para mim, nossa, Vanessa, nossa, olha, parece que você emagreceu. Você, às vezes, você não tinha intenção de me ofender. Às vezes você me viu outro dia, você está até me elogiando, né? Que a gente gosta de emagrecer. Isso não foi ser Uhum. grosseiro. Mas pode não ter É, sido muito elegante, mas não é grosseiro. Agora, quando você fala com o intuito de me ofender, é isso que você quer. Você sabe que vai me magoar. E é entendi desnecessário. perfeitamente. Aham. Olha, tem muitas coisas aqui que Vamos eu perguntando. gostaria de saber. E aí, vamos perguntando, né? Então, por exemplo, vamos começar então, por exemplo, como a gente deve se comportar, por exemplo, no Tá. restaurante. Eu vou dar um exemplo bem simples. Às vezes, quando eu vou ao restaurante, eu e meu marido, nós sempre solicitamos a pessoa que nos acompanha até a mesa para ficar numa mesa mais reservada. Por quê? Eu não gosto de ir ao restaurante
quando tem aquela mesa de gente, assim, 10 pessoas comemorando aquele. E aqui nos Estados Unidos, tá? Eu não estou falando do Brasil, mas aqui também acontece. Você vai no restaurante, aquele momento que você tem para você sentar com uma pessoa, né, que pode ser o marido, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, que você quer comer bem, que você quer tomar ali uma taça de vinho e tal. E aí tem aquela mesa, daquela algazarra do povo gritando, falando alto. Ou então tem aquela mesa com um casal com uma criança que não está preparada para ir ao restaurante. Então, essa é uma coisa que eu vejo que incomoda muito as pessoas. Não só a mim, mas às vezes também a outras pessoas que eu já andei fazendo essa pesquisa. Então, qual é a tua opinião com relação a isso? Como que a gente pode se comportar no restaurante de uma forma elegante? Uma mesa com mais pessoas que tenha, por mais felizes que eles estejam, eles não podem fazer algazarra. Com certeza, são todos deselegantes. Porque você pode conversar baixo, você pode rir baixo, né? Você não precisa de volume para manifestar isso. E, então, isso já é deselegante. Outra coisa, uma criança que não sabe se comportar no restaurante, ela não tem culpa, a culpa é dos pais. Então, eu lembro, eu criança, eu ia para restaurante e minha mãe falava, fica quieta, né? Por exemplo, eu acabava de comer, mas não, mas eu vou ler. Não, criança não fica correndo dentro do restaurante. Porque o que acontece? Você empurra. É terrível, né? Assim, é deselegante. Você vê uma criança indo para debaixo da mesa. E outra coisa, ela correndo, ela empurra a cadeira de algumas pessoas que estão sentadas, que estão comendo, e ela não tem culpa, a criança inocente. E muitas vezes é um reflexo, né? Aliás, isso, você percebe que é só a mãe dizer, se a mãe tiver autoridade. Porque o que não pode, a mãe falar, não faça isso, que eu já vi muito, porque a tia acha ruim. Não é a tia que acha ruim. Ela não vai fazer porque está errado. Você entendeu? E você, como a tia, né? Assim como quem quer que seja que a mãe esteja se referindo, às vezes é a moça que está servindo e tal, fica constrangida e fala, não, bem, imagina. Você entendeu? Então, eu acho que a deselegância é muito disso. Não pode. Realmente, a criança tem que se comportar, ela tem que comer no horário certo, ela tem que... Minha mãe, antes de eu sair, pra você ter uma ideia, que a gente ia no restaurante, minha mãe fazia uma vitamina pra gente tomar, sabe? Que era pra gente comer, não ficar assim, desesperada pro garçom chegar com a comida, sabe? Não ficar repetindo muito. Então, ela já fazia aquilo pra gente já ir em festinha de aniversário também, né? Já ia. Também. Eu lembro também que eu tinha muito isso, assim, a minha avó, ela tinha uma coisa do biscoito, assim, come o biscoito antes de ir pra festa, que você não sabe que hora que eles vão servir o salgadinho, que hora que vai servir o jantar, se tinha jantar. Então, tudo é um preparo, né, assim. E outra coisa também, eu amo criança, eu gosto muito, eu acho lindo, mas assim, eu acho um absurdo você, no sábado à noite, 8 horas, 9 horas da noite, que para mim, criança pequena, lugar de estar na caminha lá dormindo, descansando, porque criança tem uma energia, né, durante o dia todo. E você tá num restaurante ali, que não é um ambiente... Eu já vi, assim, gente, pessoas com criança, assim, de dias. Outro dia eu vi um casal com um bebezinho, que eu acho que eu escutei, né, falar, que é uma outra coisa também de restaurante, Vanessa, que eu gostaria de saber. As pessoas falam tão alto que às vezes incomoda e você escuta a conversa de alguém sem você querer ouvir, sem você querer participar. Eu vou lhe Isso dar não é um uma coisa exemplo. Outro dia eu deselegante? estava com meu marido, numa mesa, e a gente queria conversar, a mesa ao lado. O rapaz falava tão alto que a gente não podia falar. Então, nós nos calamos. Ele não queria nem ouvir. Não era, você entendeu? Porque assim, eu não poderia aumentar o volume de voz para poder ficar audível para o meu marido. Que eu não faria igual ao almoço, jamais. Você entendeu? Então, a gente não podia conversar. Falar, não escuta. Porque o outro anda muito alto. Outra coisa, o celular. As pessoas no restaurante, fazendo com que você participe da vida deles, que você não quer saber o assunto. É terrível, né? Nossa, e assim, terrível. isso é uma grosseria, né? É muito grande. Isso chega a ser grosseiro, né? A pessoa que fica falando muito alto no restaurante. Outra coisa também que eu acho muito importante em restaurante é que quando o homem entra, como você falou, a gente tem algumas regrinhas. Por exemplo, o homem, quando ele vai entrar no restaurante, qualquer ambiente fechado, ele abre a porta, mas ele não entra primeiro. Desculpa, ele não abre a porta e espera a mulher entrar, por gentileza. Não, ele entra, segura a porta para a mulher entrar.
Então, a mulher... Olha porque a que mulher legal, não gente. Uma estranha boa no dica, ambiente. tá? Para o pessoal. Você entendeu? Ela não, você não de repente abre a porta e aparece uma mulher. Não é gentil isso. O certo, ele entra, abre a porta e espera ela entrar. E para sair também. Ele sai primeiro e depois ela Faz sai. a mesma Outra coisa, coisa. quem deve procurar a mesa é o homem, à frente. Ele vai à frente, pergunta, lógico, a gente tem que sempre procurar, né, pela hostess, né? Quem vai, né, ou que mesa vai É, sentar, e ele vai conduzindo. quantas pessoas, né? Eles Isso. perguntam, né? Quantas pessoas, pessoal, né? Que às vezes entra um casal e aí tá esperando alguém, ou se é E só outra aqueles vez, dois, eles sempre muitas vezes a perguntam, pessoa né? fala, ó, tem aquela mesa à janela, você tem aquela mesa do lado de lá, você pode escolher. Aí a mulher vai andando na frente, então tá errado. O homem vai à frente para achar a mesa. E Ah, prepara, né? Como se estivesse preparando aquele ambiente. Isso é muito outra bom, a gente se coisa, sente bem, o não é? homem deixa o melhor lugar para a mulher. Se tem um restaurante com uma vista bonita, é ela que vai sentar Maravilha. ali. E sempre o homem senta de frente para a porta. Por quê? Porque a ideia é que o homem proteja a mulher, né? Então você vê, policial mesmo, ele só senta de costa para a parede, né? Ele não senta de costa para a porta de entrada. Porque você nunca sabe o que pode acontecer atrás de você. Então a ideia é essa do homem, que ele proteja a Claro. mulher. E às vezes, sabe, eu vejo assim muita feminista falando: "Ah, eu não preciso disso, isso é bobagem". Gente, não me torna menos mulher, não me torna menos importante, menos inteligente. Eu Também recebi uma concordo com gentileza, é você. carinho. Por que que eu não posso ser acarinhada? Olha, a Lu tá falando aqui, olha, e É gritar para chamar garçom. É horrível. terrível. E eu lembro que as pessoas É, usavam muito apelidos para chamar garçom, usavam nomes assim, fulano, fulano. Nossa, isso é muito é bom. assim, nossa, é muito deselegante. Para quem está assistindo e para quem está O junto com aquela garçom, pessoa. a gente primeiro assim, vamos pensar no menu. O menu, você nunca pode pegar o menu, vou dar um exemplo, eu tenho um negócio aqui, você pegar o menu e escolher assim. O seu rosto não pode ser coberto, né? Certo. Você tem que ser Tem de que uma forma que ficar. você escolha, mas o seu rosto fique à vista. E nem vai o menu em cima, o cardápio em cima do prato, aberto, né? Então, quando você escolhe, você tenta Certo. fazer o contato visual com o garçom. Aí, nossa, o dia que eu falei isso, Meire acabaram comigo. É, você não conhece os bares do Rio de Janeiro, você não conhece não sei o que e tal. Eu não grito. O que que eu olho? Eu olho Certo. até fazer o contato visual com alguém. Aí, quando ele passa por mim, fala, por favor, e pergunta o nome. Né? Isso também é uma regra que Uhum. em restaurante é muito importante. Olha, eu vou um pouquinho além do restaurante, vou lembrar de uma coisa que veio agora aqui no nosso, que me lembrou assim, você falando sobre você chamar o garçom. Por Aham. exemplo, isso acontece muito em avião, você sabia? Eu já assim, viajando, e eu Sim. tenho uma irmã que é comissária de bordo, né, que trabalha na Delta e tal, ela viaja muito pro Brasil também. E ela sempre fala para mim que as pessoas às vezes passam e puxam a roupa dela, sabe? Assim, gente, não se Você não faz toca isso, em né, ninguém, Vanessa? meio. Você, você não toca nas pessoas, você não puxa o garçom não, Aham, vamos dizer, né? Dentro do aham. avião. Você quer uma É. água. Existe um botão para isso. Se você não consegue acionar o botão, isso aí eu aprendi viajando, observando. A observação é Você uma falou coisa importante, não observação, é, Vanessa? Às vezes você não mas sabe, você fala mas isso, você você sabe que observa. as pessoas que têm melhores resultados não são as mais inteligentes, são as que melhor observam. Se você for num médico e ele olhar você muito mal e já der um diagnóstico, é uma coisa. Agora, vai num médico que observa se você tem mancha aqui, observa sua maneira de falar, observa se você perdeu a força no braço. É o poder da observação que vai te dar Entendi. um resultado melhor. Então, assim, no avião, por exemplo, a aeromoça, o rapaz, o atendimento de bordo, né, vai passando, aí você está desesperado por uma água,
Eu entendo o seguinte, Uhum. existe um botão que você pode chamar, independente da classe, você está primeira classe, business, qualquer uma, né? Não interessa. Então levanta-se da cadeira, vai até o final e procura alguém e pede, né? E eles até perguntam qual o número da sua cadeira, onde que a senhora está sentada. E eles levam para você de uma forma educada. Agora, nunca puxar a pessoa, porque isso eu já vi dentro de avião e conversando com a minha irmã, ela contou, nossa, acontece demais, eles pegam no teu braço. Então, esse Muito tipo de elegante. atitude é Se você quiser dar deselegante. alguma dica de restaurante, uma das coisas é o seguinte, Meire, quando você estiver comendo, primeira coisa que você faz, você sentou na mesa, você põe o guardanapo. Quando tem guardanapo tecido, o guardanapo vai para o colo. É a primeira coisa. Põe. Põe ele vai para o colo. Se por acaso esse guardanapo cair no chão, você não pega o guardanapo. Você ou o talher. Você chama o garçom e fala, por favor, você pode me providenciar outro talher, outro guardanapo? E ele pega. Por que Botar. isso? Porque, veja bem, o que você vai fazer com o guardanapo sujo na mão? Você não pode pôr em cima da mesa, porque ele está sujo. A mesa está limpa. Se você ficar pegando o Certo. guardanapo, sua Uhum. mão vai estar suja. E você não vai lavar. O garçom ele pode pegar aquilo e lavar. Lavar a mão dele, limpar a mão dele e ele trazer outro. Então, não ou é elegante, você se caiu no chão, você chama o garçom e você pede outro e você não pega. Né? Outra coisa, nunca passe o braço por cima do outro. A pessoa está comendo aqui do seu lado, não faz assim. Você pede para ela passar para você. Por favor. Ah, você fala no caso, né? Se estiver servindo na mesa algo que tem que ser compartilhado, então, assim, você passa. É a mesma Isso, coisa quando você está isso, no jantar, não é? isso. Com outras pessoas. Você passa lado a lado. Gente, É, isso a gente aprende até em filmes, né? Você observando, tem filmes que você consegue, né, assim, observar quando tem é jantares isso assim mesmo. mesmo, como as pessoas se comportam, né? Você não Isso pode é legal atravessar a também. outra pessoa. Outra coisa, o garçom, ele sempre lhe serve pelo lado direito, ao copo, né? O vinho, a água, ele serve pelo lado direito. E você não levanta o copo para ele lhe servir. O copo não sai da mesa. Assim como o seu prato. Se você quiser alguma, vamos supor que você está fazendo aqueles jantares que tem mais coisas, né? Que às vezes tem restaurante que não vem empratado, né? Ele vem atravessa, pratos familiares para duas, três Tá. pessoas. Então você não leva seu prato até a travessa. A travessa vem até você e você se serve. Isso também é uma coisa. E uma coisa importante também que eu acho no restaurante, eu não sei se eu vou me estender muito, é a respeito quando você pede o vinho, né? Ah, isso Porque é é o bom. seguinte, Isso é que bom falar. muitas vezes o restaurante tem Uhum, sommelier, às vezes não tem. Eu até fiz um curso de vinho e tinha um uhum. garçom, dois garçons de um restaurante próximo aqui, da cidade próxima, que eles foram porque o restaurante deles não tem sommelier, então eles queriam entender. Então é o seguinte, quando o garçom lhe traz o vinho, primeiro assim, quando você está em um casal ou em um grupo, quem vai escolher o vinho? Não importa, pode ser você, pode ser seu marido, você está num grupo de 6 pessoas, vamos supor, o pessoal do departamento da sua escola. Aí a pessoa lá, ela escolhe e fala, eu gostaria, vamos tomar esse vinho? A pessoa concorda tal. Ele fala com o garçom, vamos supor, olha, eu queria esse aqui, vamos supor, eu queria esse Malbec chileno, eu queria esse Malbec francês e tal. Aí, quando o Certo. garçom traz o vinho para ele provar, e não é para ele provar se o vinho é gostoso, se ele está gostando do vinho, não. É para ver se o vinho está Saiu. bom ou não Aham. está, no sentido de está estragado. Né? Então você não pode beber o vinho e falar, nossa, não Uhum. gostei não. Eu gosto mais do Cabernet Sauvignon. Não pode. Entendeu? Inclusive, o garçom não leva de volta. Se você disser, não gostei do vinho, porque muitas vezes, Meire, quando você fala que o vinho não está bom, o sommelier ou alguém responsável vai provar o vinho quando o restaurante tem sommelier. Porque ele vai ele não vai Certo. aceitar que você diga que o vinho está estragado sem estar. Então, a princípio, ele põe muito pouquinho que é para você provar. Né? Você faz aquela degustação, você vê o visual, você vê o aroma e depois você experimenta. Então, aquilo ali é pouquinho. E eu já vi gente falando pro garçom, não, pode pôr, pode pôr. Não é assim. Ele põe um pouquinho. Não é, não é, não é uma taça, né? Você vai ter apenas uma aprovação de sabor
É e porque de cheiro, né? Porque o vinho e isso, também. um Isso, pouquinho assim, exatamente. porque o certo é você servir a taça, um terço da taça apenas. Sempre, um terço. Então, É, quando o garçom vai levar. Mas, aqui existe, desculpa, aqui, Vanessa, existe uma medida exata para você servir na aprovação. Eles ah, falam 5 onças, né? Vamos dizer assim, para quem não está acostumado, às vezes até é é, estranho, porque a pessoa pensa que você vai a encher a taça, mas não é. Quando degustação, você né? vai fazer a aprovação, a degustação, eles colocam Isso, 5 onças, que é mais ou isso, menos isso. assim, dois É, dedos do é. vinho, para você fazer a degustação. Isso não quer dizer que Não. você já vai. Ah, porque eu já Ah, convidei, imagino. assim, eu tenho tanta história. A gente, depois dessa live, a gente vai combinar um dia para a gente conversar e saber mais coisas. Assim. Já teve gente que eu convidei, amigas que eu convidei para irem comigo numa degustação de vinho. E assim, foi um desastre. Aham. Depois me pediu ajuda, assim, me explica, me ensina como é, porque eu acho que eu não estou sabendo. Mas foi um erro meu também, assim, eu convidei a pessoa e não sabia que ela Sim. não tinha ideia com Uhum. relação a vinho. Era uma pessoa que Sim. bebia Aham. um outro tipo de bebida e tal. Mas vamos lá, para a gente não fugir muito, Não. porque eu estou puxando muito, Só né, acabando o para vinho. os assuntos, É, porque eu aqui, gosto do eu bate-papo, viu, converso, Vanessa? Eu Meire, gosto nossa do senhora. bate-papo. Mas só para acabar, Nossa, eu esse vinho, também, eu amo. É uma das coisas que eu mais eu me adoro, divirto na eu vida é adoro conversar com as gente, eu falo pra pessoas. Por caramba. isso que eu criei Eu fico dando o conselho de também. psicologia para Uber. Não faça assim, você vai fazer. Não faça. Olha, cabeleireira, então, vou te contar, também vira minhas psicólogas. Mas acabando a história do vinho, Maravilha, só né? para finalizar, É bom. quando você Tá. aprova, como quando quem pediu o vinho, né, aprova, falou, não, está bom. A rolha, por exemplo, eu não acho legal cheirar. Tem gente que cheira. Eu acho, só pode olhar, ver quanto. Porque se ela estiver muito mais Tá. umedecida, quer dizer que o vinho passou, ele molhou mais, a rolha não é legal. Mas vamos supor, você aprovou o Tá. vinho. Aí o garçom vai servir as pessoas em volta para depois voltar para quem pediu. Então, quando você aprova, ele não lhe serve imediatamente. Isso é uma boa Oi, dica, né? Fábio. Assim, serve primeiro os Ai, convidados, que bom, tá? Tem um monte de Caetano, gente fala, aqui, tá? Que Fábio. te conhece, Ai, que, querida ai, maravilhosa, abraço, adoro seu tô conteúdo. adorando. Tá Porque é o todo mundo seguinte, o aqui, tá, garçom, Vanessa? e tem outra Isso é coisa, na hora muito que ele vai bom. servir, ou se seja o sommelier, não sei quem vai estar atendendo, que vai servir as outras pessoas antes de voltar o vinho para quem pediu, existe uma precedência. E o interessante na elegância é Tá. lembrar que a precedência, o que ela quer dizer? Ela quer dizer a primazia, né? A preferência. E quem então tem essa precedência, essa primazia? Os mais velhos, as mulheres, ou uma, entendeu? Entendi. Sim, Por é. uma ordem mais assim tradicional, né? Ai, Olha, o Fábio tá mandando aqui um abraço. obrigada, Fábio. Obrigada, tá, Obrigada. Fábio? Recebi Rose, seu tá abraço. que bom. Ótimas Ai, dicas, a que Rose bom. está falando Fico tão ótimas feliz. dicas, estou Você sabe, Meire, adorando. que fala Que assim, eu bom, não sou né, orgulhosa. Eu Vanessa? adoro. Porque hoje eu estava conversando com uma pessoa muito importante para mim, que eu acho o seguinte, que o objetivo do trabalho da gente, eu acho que tudo, eu quero trazer melhoras. Você entendeu? Quando você pensa que Claro. você pode melhorar alguém de alguma forma, porque alguém errou, e errou sem querer, errou por ignorância, né? É, 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 é muito satisfatório. Você sabe que eu recebo, por exemplo, no Uhum. direct, eu recebi um dia de um rapazinho de 17 anos, 17, de uma cidade pequena. Vanessa, me ajuda. Eu estou apaixonado por uma moça de 13 ou 14. Eu quero sair, Ai, mas para que onde eu levo essa menina e o lindo. que que eu Adoro converso essa. com ela? Olha que lindo, não é? E assim por diante, sabe? Esse Uhum. contato é muito É. importante. Então, acho que quando você faz alguma coisa que você pode trazer, acrescentar alguma coisa para alguém, eu falo assim, acho que eu estou salvando o mundo. Adoro, adoro. Então, pode falar, pode perguntar que eu falo. Bom, então, por exemplo, numa reunião de trabalho, assim, como que você deve se comportar, né? Vai ter aquela reunião, o seu coordenador, o diretor da empresa, então tem aquela mesa assim. Então, como que você deve, assim, se comportar Bom, em perante primeiro a lugar, ser situação? pontual.
E ser pontual não é chegar na hora. Ser pontual Tá. é chegar uns minutos antes. Né? Então, primeira coisa é ser pontual. Segundo, Uhum. cumprimentar todos em volta. Porque tem gente que fala bom dia para quem é da equipe dele e senta. Calma. Tá? Cumprimenta todos. E o mais Certo. importante também, Meire, é que você, quando cumprimenta uma pessoa, que você olhe nos olhos da pessoa. Não é falar bom dia e senta e nem vê. Não usar o celular, e uma coisa interessante, a gente fala, mas isso é o básico. Não, porque as pessoas deixam, às vezes, o laptop, ou deixam o iPad, ou o telefone do lado. Ele não está falando, mas aquela luz da chamada desvia a atenção dele, que ele fica controlando o WhatsApp. Isso é muito grosseiro com quem está falando, Certo. é você estar usando um celular. Né? Demais. Outra coisa, deixe o outro falar. Porque é muito comum a pessoa ter um projeto para apresentar e talvez ela queira se sobressair mais numa reunião, então ela fala demais, ou quando alguém pergunta, só ela quer responder. Né? Deixe que os outros falem. Deixe que os outros Entendi. também brilhem. A ideia é essa. Porque todo mundo pode brilhar, tem lugar para todo mundo. Né? Outra coisa, não desrespeite a opinião do outro. Porque às vezes tem uma reunião, alguém que comenta uma coisa, mas eu acho que podia fazer isso. Ah, imagina, que bobagem é essa? Não. Nossa, isso aí Pronto, você já colocou uma É, pedra em é. cima do sonho de alguém, né? Que a pessoa está ali querendo Uhum, manifestar uma ideia. A gente tem que é. realmente aprender a ouvir mais e ter essa percepção, né? Que é muito importante. E no consultório médico? Porque eu vejo muita coisa que acontece no consultório médico. Como que a Num gente deve se consultório comportar? médico, primeira coisa também a pontualidade. Outro dia eu fiz uma publicação e o pessoal falou assim: mas os médicos atrasam. Bom, eu não estou falando dos médicos, então depois eu faço um post para os médicos, estou falando para os pacientes. Né? Aí cada um dividido. Então, para o paciente, Tá. ele tem que ser pontual, ele tem agora usar máscara dentro do consultório, não fica disfarçando, não, sabe? Assim, olhando se alguém está olhando. É regra, não discuta. E uma coisa que eu acho importante, Certo. Meire, você assistiu do filme O Discurso do Rei? Ele vai dar uma aula do Não. rei, né, Gago, e vai pedir para ele, então, para o professor, ensiná-lo. E ele fala, não, olha, eu quero fazer assim, assim. Aí o professor, não, my castle, my rules. Minha casa, meu castelo, minhas leis. Entendeu? Então, eu acho que quando você está no seu Certo. espaço, Uhum. que é o caso do médico, a gente tem que respeitar as regras que são. Tem muitos Lógico. médicos. Provavelmente ele não foi lhe ligar para você ir lá. Você procurou porque você precisa, porque você confia naquele médico. Né? Então, eu acho que eu respeito. Não ir em consultório médico com a família inteira. Eu acho que você deve ir. Por exemplo, eu consultei há pouco tempo com um cirurgião e eu pedi para minha filha ir comigo. Por quê? Porque eu estava muito tensa e eu falei, eu não sei se eu vou absorver tudo que ele vai dizer. Sim. Entendeu? Eu tenho medo de esquecer. Mas Sim, levar um acompanhante, levar uma mas aí o que pessoa, eu acho que é acontece, bacana, né? que eu já vi, Mas se é, você quer um apoio, né? Às vezes você quer um apoio. e Agora, levar um não é monte de só isso. Por que gente que eu estou te realmente é falando meio isso? Por duas estranho, né? situações. Uma é o seguinte, eu vou consultar com o dermatologista que eu quero que faça um botox. Aí minha amiga também falou, eu queria tanto fazer, eu vou com você. Porque aí ela não paga a consulta dela. Ela vai com você. É. Ai, não, gente. Você pode falar, imagina quem faria isso? Entendi. A faz que eu já vi. Você entendeu? Aí porque Tá. já está conversando com o Aí médico faz. mesmo ali, já fala, mas e quanto ficaria se eu fizesse isso aqui? Está conversando tal. Então, isso é muito desagradável. Tem gente que leva marido, que eu já vi também acontecer, né? Porque meu marido é médico, já comentou muito. Tem muita gente que, assim, ela quer uma coisa, aí o marido vai lá pedir desconto. Então, agora ele vai fechar. Tipo assim, agora você sai e eu negocio. Ah, então o marido vai para Financeiro. dar Quer aquela dizer, correção financeira. Para saber o que ele pode está até saber o que está certo, o certo. que está Mas no ele quer preço, tá regatear, né, que é um entendi. termo que a gente usa, e não quer nem que a mulher, como não gosta disso, numa prova, ele quer que ela saia para ele. Né? Então, isso é muito. E outra coisa que eu queria te falar é o seguinte: eu já vi muito também, já sei que acontece, pediatra. A mãe marca consulta para um filho e leva dois. Nossa, acontece muito em Dentista não tem, dentista mas em também, eu já pediatra, o que, ouvi. que eu percebo? Que aí o pediatra vai atender, aí a mãe fala, já, o irmãozinho dele também está com febre, eles são duas consultas.
Entendeu? Dois É, são, pacientes, porque o são médico dois também tem pacientes, horário. né? Ele, se ela marcou 1 hora, ele tem outras pessoas para atender. Né? E não é só porque é particular, não, mesmo o convênio. Outra coisa que eu percebi, isso eu visualizei, um rapaz estava num consultório com o celular jogando. O médico, muito Ai, gentil, ele estava na sala de espera, o médico, ele chama, ele sai do consultório, né, e vai lá na sala de atendimento, né, não é a secretária, o médico vem e fala, fulano, aí ele, peraí um pouquinho só que eu tô acabando a fase. O jogo, estava terminando a fase o dele, jogo. a fase do jogo. E o médico em pé de braço Tá, cruzado esperando ele tá. terminar a fase para poder entrar na consulta. Gente. Entendeu? Ou responder um. Peraí um pouquinho só, estou respondendo no WhatsApp. WhatsApp, né? Então, isso é muito interessante, que é uma forma de conduta em consultório médico. Uhum. E até mesmo porque às vezes a sala de espera é um momento É. de espera realmente, o nome já Uhum. diz, né? Você está ali esperando ser chamado. E às vezes tem ambientes que não é muito grande, né? E as pessoas, se cada um fica ali no telefone fazendo aquele barulhinho ou ligando, porque tem gente De jeito nenhum. que não respeita mesmo, né? Assim, que É, liga, você é obrigado a é. ouvir o problema de alguém, a situação de alguém. É meio, então, Ou pega essa o parte controle aí é da bem TV, muda o delicada, canal, realmente. desliga o ar-condicionado, procura a secretária e pede. Eu falei, é, Aí já faz uma é invasão, isso né, mesmo. do ambiente, né? Porque você não está na sua Isso é casa. muito comum. Entendi. Tá. E numa Olha, num festa de casamento, por casamento, exemplo. vamos pensar num Uma casamento de festa maneira de geral. casamento, né? Para começo, Tá. se você receber um convite, mesmo que você não vá, você deve mandar o presente, certo? O presente vai. Se você não for, o presente vai. Se você não tiver, que o presente sempre vai antes. Mas se por qualquer motivo você não conseguir Claro. levar o presente, você não pode chegar na igreja e entregar o presente para os noivos. Ou na festa. O que você deve fazer? Vamos supor que você foi convidada para ir numa cidade próxima da uma amiga da sua irmã, você vai, não teve oportunidade de mandar antes. Então, você, quando chegar na igreja, você procura cerimonialista e entrega o presente na mão da Sim. cerimonialista. É um erro, Meire, que eu considero assim gravíssimo, é quem não vai na cerimônia e vai no jantar, e vai na festa. Nossa, Olha isso, assim, eu acho horrível. porque aí você recebeu aquele. Você recebe o Claro. convite completo, Claro, né? quer E dizer, aí, e eu outra não coisa, para vou. os noivos, a Entendi. importância, né? Toda ele se paramenta todo, É né? o geral, né? Cumprir o cerimonial geral, né? Se você vai o casamento religioso e participar da cerimônia, que é. Porque existe, né, o antes e o depois, né? Assim, Isso, você vai, participa da depois você cerimônia, vai. e aí depois você vai Então, tem confraternizar grupos de com amigos, eles. que É eles fazem? verdade. Eles, antes do casamento acabar, eles já correm para o salão, para onde vai ser a festa, para chegar lá e pegar a mesa, né? Isso também está errado. Tá. Outra coisa, se você chegou atrasado, não vá sentar na frente, você senta no fundo. Porque não é justo com quem foi pontual perder a visão do casamento, porque você chegou atrasado e você quer sentar ali. Então, se você chegou atrasado, vai ficando no fundo, para não desviar a atenção e nem tirar a visão de quem está à vista, né, de quem já se acomodou. Então, a pessoa não deve também entrar pelas portas laterais da igreja, né? Porque senão você, quem está sentado atrás, vê. Você chega bem discretinho. Não pise no carpete que a noiva passou. Ali ninguém passa. É, Isso aí é ninguém passa. Ela passou importante. ali, Aham. é por ali. Uma dica bem bacana. Porque ali é uma passarela que é feita especialmente, né, É um para a cortejo. entrada. É um cortejo, na verdade. O casamento é um Quando chega em cortejo. termos de festa, Entendi. primeira coisa, você convidado não convida. Então nunca. Essa daí É, acontece muito, não só em casamento, né, mas eu acho que também em outras ocasiões também, que é. você convida Porque alguém tudo teve um e custo, alguém né? Então, convida. para Tá, o noivo, às vamos lá. vezes não quer, não interessa. Não, um convidado não convida, ele não leva ninguém. Certo? Outra coisa, ele não pode chegar lá e querer sentar numa mesa reservada. Porque a posição é melhor, porque mais perto do som, mais perto. Não, se está reservado, respeite os lugares reservados para os É. padrinhos.
não leve lembrancinha, nada para casa, a não ser que lhe seja dado. Né? Então, você não vai levar. A não ser que seja uma mesa especial que tem lá, que você pode... Porque hoje em dia já tem, né? Assim, o cerimonialista já se encarrega de ter algo Mas muitas especial para os vezes as pessoas convidados. levam aquele arranjo, como se você está numa mesa. As mesas hoje, por questão do espaço, é uma mesa grande para 8 pessoas que nem se conhecem, não é verdade? Porque não tem. Aí tem um arranjo de quem vai ser aquele Entendi, arranjo? isso. Só tem um, entendeu? Eu, por exemplo, o que eu faço? Eu não pego nele, deixo os outros brigar por ele. Nunca põe a bolsa na mesa, a clutch. Até uma vez eu fiz um comentário, a pessoa falou: ah, mas eu não posso colocar. Eu não posso Uma colocar minha carteira, Chanel na mesa. uma... Não, nem Chanel, nem Arezzo, nem Melissa. Você não pode colocar bolsa nenhuma em cima da mesa. A questão do gancho de bolsa também não se usa para festa. O gancho é para você ir para um restaurante, para um barzinho, tal. Você não usa. O O que você faz restaurante. com a bolsa? Você coloca atrás de você na cadeira, você senta um pouquinho mais para frente, no seu colo ou do lado. Outra coisa, o homem não pode chegar e tirar o paletó dele e vestir a cadeira com o paletó. Ai, Não. nossa, isso aí é... Nossa, é... Aqui você falando bolsa no chão, além de azar, é feio. É horrível. Uma bolsa no É chão, né? horrível, E é. Uhum. anti-higiênico, né? E o paletó, É o anti-higiênico, é cerimonial todo. verdade. Eu acho que a ideia de colocar atrás da cadeira, né? Você vai um pouquinho para frente, como você falou. Eu acho que é a melhor forma, até porque você se apoia e a bolsa tá ali e tá tudo certo. Você fica com mais espaço no colo para Isso. colocar o seu guardanapo, não é? Para relaxar também os braços, né? Assim, você relaxa quando você senta na mesa para observar as pessoas. Não precisa estar com aquele, né? Jogar Outra tudo coisa, ali. Vamos lá. não Tô pode ficar amando, pedindo tá? música, né? Então a noiva com o noivo combinaram, a música vai ser essa, playlist, tudo combinado. E você chega lá, olha, eu queria aquela, a música dos anos tal, que eu dancei, não tá no meu casamento. Não é para pedir música. A não ser que o pessoal da banda, né, diga, olha, se alguém quer pedir alguma música, tem um... Aí tudo bem, ele liberou. Mas fica mandando Deixar bilhetinho pro perto, né, o cantor, espaço. né? Olha, canta tal música, toca tal música. Isso não tá certo, né? E com relação assim Uhum. a vestimenta, por exemplo, tem pessoas que não sabem se vestir É. para ir a um casamento, né? Parece que vai para uma festa à beira de uma piscina, aquela roupa que chama a atenção. Aí, você não acha que tira um pouco o brilho da festa? Olha, Meire, É assim, você falou uma a coisa muito pessoa está com certa. algo. Porque uma coisa que faz parte da elegância é a adequação. Você tem que ser adequado, né? Então, por exemplo, você não pode ir num casamento na areia da praia com salto alto fino, né? Você não pode ir a um casamento com roupa muito clara. O branco é da noiva. Então, mesmo madrinha, então, de off-white é horrível. A madrinha, ela tem que... A noiva pode até escolher as cores, ou se não, cada um vai da sua cor. Mas o branco é da noiva. O branco é para a É noiva, da né? noiva, eu também acredito que Evitar sim, também, que é para o quem vai correto. ficar, quem é madrinha, se você for usar os ombros de fora, um tomara que caia, que é sexy e tal, ponha sempre uma echarpe, alguma coisa, e depois você tira. Na festa você tira. Mas dentro da igreja, proteja o colo e proteja os ombros, né? Fica mais fino. Uhum. Madrinhas de preto também não é legal. Porque depois vai tirar foto, o preto entristece. As cores muito escuras, né? Entristece É, a foto, traz um pouco de é. pesar. Então as cores sejam mais alegres. Nunca pôr também roupas extravagantes demais. Porque não Isso é que eu balada. ia dizer, às Casamento é vezes. uma cerimônia, né? Por exemplo, você vai numa baladinha É. assim, legal, como eu vejo assim, o pessoal dos bares, tal, né? Nos clubes, nos night club, tudo bem, aí você usa o que você quiser, né? Lembrar uma coisa, viu? Que Claro. quanto mais a pele amostra, mais você mostra a sensibilidade. Entendeu? Então, uma mulher com muita Tá. pele amostra é gosto. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu gosto, acho bonita, mas é mais acessível. Então, tem muito o que você falou de investimento, o que você quer, qual que é o seu propósito.
O que que você quer transmitir? Se você está falando que a médica que entrou, por exemplo, uma médica que vai atender de alcinha, ela está dando uma liberdade para o paciente, porque ela está muito acessível. Entendi. Né? Uma Você vai numa roupa. reunião de trabalho com um decote muito grande, ou com uma roupa de um ombro só, uma saia Curta. curta. Você entendeu? Certo. Então, quanto mais pele à mostra, você mostra mais acessibilidade. É uma coisa que tenho muito cuidado, eu sou muito cuidadosa, que eu para quem me pede, o pessoal me pergunta muito, é a transparência. Cuidado com transparência. Eu, particularmente, eu não gosto de transparência, mas eu respeito quem gosta, sabe? Eu respeito, mas é uma coisa muito... Ela é muito no fio, sabe? Assim, muito no... Tem uma palavra que a gente usava na faculdade, é, é muito borderline, é muito, sabe? Assim, você andar bem na uma roupa transparente. É transparência e às vezes aquela renda que você. A pessoa está usando uma renda, mas que na verdade a renda passa a não ser um tecido, né? Você passa a ver o que está por trás da renda. Então, aquela. Como eu já vi, por exemplo, um corpete de renda não é uma vestimenta, você tem que pôr alguma coisa por cima. Né? Porque aí você está mostrando muito muita pele, como você falou, né? Acaba sendo até, fica até de uma forma até vulgar, né? E, por exemplo, ao receber um convite, seja ele qual for, de que forma que nós devemos assim responder a esse convite, né? Hoje em dia existe muitas comunicações através do telefone, mas qual é a forma correta, tradicional, bacana para a gente responder um convite? Um convite para participar de uma festa de aniversário, um batizado, um casamento, ou uma reunião na casa de amigos. Como que a gente faz para responder a esse convite? Um pouquinho antes, vamos pensar, na hora de convidar, eu não gosto de convite por WhatsApp. Eu não acho elegante. Eu acho que o convite, se você não puder mandar um convitinho, que caiu muito por causa da vida mais prática, tal, que você telefone, tem que ter o contato de telefonar. Eu acho que quando você liga para uma pessoa, principalmente hoje em dia, você mostra uma deferência, não é? Porque todo mundo está mandando feliz aniversário pelo WhatsApp, mensagem. Não, pelo menos liga, né? Então, eu acho que a primeira coisa, não pode ser o WhatsApp o convite, tem que pelo menos ligar. Não pode deixar recado. Por exemplo, eu ligo para sua casa, aí a sua funcionária atende e fala, fala para a Mary que é a Vanessa, eu liguei. Olha, vai ter uma festinha na minha casa, eu queria que ela viesse. Não. Olha, fala para a Mary que a Vanessa ligou e que eu quero muito falar com ela. E aí ela liga, você me dá um retorno, e se você não der, eu ligo de novo. Você entendeu? Mas nunca deixar o recado para outra pessoa. Você recebendo um convite, se for aqueles de reservar, né, esse play, você deve alguma coisa com responder o mais rápido possível. Porque quando você pensa que elegância é você preocupar-se com o outro, você pensa assim, se eu demorar para ela atender, como ela vai fazer a lista de convidado? Como é que ela vai fazer o orçamento buffet? As cadeiras? Você entendeu? Então, assim, responda rápido. Se você não tiver como saber, vai ganhando um prazinho. Mas nunca passe de 15 dias, por exemplo. Né? É muito, aí não é legal. Tá. Outra coisa, se você não puder ir, você deve dizer de imediato. Vamos supor que eu ligue para você. Olha, Beni, eu vou fazer um jantarzinho aqui em casa, quero muito contar com você e tal. O que você falaria para mim? Vanessa, olha, sinto que te digo, eu sinto muito, eu não posso ir. Mas não tem uma expressão ainda, não sei se vocês usam muito, take the rain check. Você ainda usa isso? Né? Então, olha, eu não vou agora, mas eu vou. Hoje não dá, mas vamos remarcar para a próxima vez. Eu quero me encontrar com você. Sim. O que você não pode fazer é você aceitar o convite e em cima da hora você não aparecer. Então eu já digo, olha, muito obrigada. Muito elegante. Elegante, realmente, né? Às vezes a pessoa conta, né, com você, tá com aquela, preparou aquela mesa, se for em casa, preparou aquela mesa, colocou o seu lugar na mesa, onde você vai estar, realmente são cuidados. Quando você pensa em respeito ao outro, Meire, é você pensar que provavelmente ela deixou de convidar alguém para convidar você. Você entendeu? Então, eu acho que quando eu sou convidada para um lugar, eu acho assim, eu me sinto tão homenageada, prestigiada, entendeu?
prestigiada. Porque eu sei, Prestigiada. você tem uma Isso festa, mesmo. fez um jantar com 6 pessoas, provavelmente você limitou a sua mesa para jogar alguma coisa assim. Você poderia ter chamado outra pessoa. Você Uhum. preferiu a mim do que aquela pessoa. Entendeu? Então, como é que eu não vou te prestigiar? Né? Então, eu acho que isso. Primeira coisa, tudo que eu puder fazer para aceitar, eu acho que a pessoa deve aceitar. Se ela não puder, ou se ela não quiser, por qualquer que seja a razão, ela não precisa nem se justificar muito. Olha, muito obrigada, fica para uma próxima vez, eu quero uma próxima vez te encontrar. E pode, mas se ela quiser ser elegante, mais tarde, outro dia ela liga, e aí, como é que foi o jantar? Deu tudo certo? Saiu do jeito que você queria? Você entendeu? Mostra uma preocupação com o outro. Isso é muito, Imagina. isso é Outra interessante. coisa Oh, que eu acho, desculpa. Ah, sim, é que tem uma perguntinha aqui. A Lívia está perguntando o seguinte: é, a elegância com as pessoas cabe em que acho que ela está situação? falando de Acho qualquer que a gente já situação. falou muitas aqui, né? Acho que é dois quesitos, não é? É, é. Qualquer situação. Cabe em Sim. qualquer É. situação. Isso mesmo. Colocou Inclusive, é dois uma T. Ela coisa, abreviou. Meire, que eu falo assim, muito importante, que me perguntam muito. Eu posso ir embora da festa sem falar com a dona da casa, Ah, né? tá. Eu digo assim, essa saída à francesa, você pode até ter. Você até pode, é Ah, permitido, desde que a dona da casa você vai se despedir. Você pode, às vezes, Meire, tem até uma vantagem. Vamos supor que você deu uma reunião em casa, tá? Então tá uma balada lá, teus amigos da escola, tal, professores, colegas de outro lugar. Aí eu preciso ir embora. Se eu levantar, pode chamar esse grupo para levantar também. Aí todo mundo fala, ó, já está na hora de ir embora. Então, se você sair, entendi. Já tá você na pode hora, no sair sinal. Uhum. discretamente para não chamar os outros. Procurar, eu procuraria por você. E falar, Meire, olha, eu preciso ir, eu tenho um compromisso amanhã cedo, eu tenho um problema. Não precisa nem explicar, eu tenho um problema. Eu preciso ir embora. Muito obrigada É, pelo convite. Agradeça. Segundo, a festa estava ótima. Elogie. E terceiro, seja breve. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai se despedir e fica empatando a dona da casa numa conversa, né? A dona da casa está até na continua. porta de casa, Continua o vai levar papo. você até a porta, porque ela é gentil, e você fica conversando com ela e as outras pessoas. Seja breve. Seja breve. Seja breve, né? Seja breve. Obrigada, a festa estava ótima, boa E se noite, você quiser maravilha e ser tal, fina e vai mesmo, embora, né? aí no dia seguinte você manda, sua festa estava linda. Ou manda até um Ah, bombom, olha, fiquei tão feliz de participar. tem gente que é É. bacana, manda uma flor, manda um cartão, agradece, E passa uma. outra Eu coisa, acho isso muito lindo para outra quem coisa recebe, para quem importante, se oferece. você me convida para sua casa, eu não posso chegar com a mão abanando. Nunca. Eu tenho que levar um mimo para você. E não é coisa cara para eu me O exibir. mimo Não é vou chegar aqui e falar, vou te levar um legal. perfume tal marca, tal. Não. Eu vou levar uma caixa de bombom, uma orquídea, umas flores, coisas assim simples. E uma coisa fundamental. Quando você é convidado para casa de alguém, não, se você tiver muita intimidade e muita liberdade, você pode falar. Você quer que eu leve a sobremesa? Posso levar um doce que eu faço? Muita liberdade e muita intimidade. Caso contrário, não faça isso. Não leve nada. É, não faça, porque É, já tem todo o preparo, né, ela já se Vanessa? organizou. Já está com tudo E isso acontece, pronto Mary, ali. com vinho. Quantas vezes um amigo leva um vinho, você entendeu? Eu trouxe. Não vá esperando que ele vá abrir o vinho naquela hora, porque ele também pode ter. Entendeu? Tem gente Sim, que gosta de servir a sobremesa com chocolate, com vinho do Porto. Se o vinho do Porto, por exemplo, se o chocolate tiver mais amêndoas, ele serve com tawny. Se for um vinho de um chocolate mais doce, ele serve com vinho do Porto, o ruby. Você entendeu? Então, ele já tem essa coisinha da sobremesa, ele já quer entrar com entendi. aquele espumante naquela hora tal. Então, seu vinho não vai casar ali. Então, se ele guardar, E não é legal também você levar e oferecer para quem está te convidando, não é isso que eu digo. necessariamente Você para leva abrir o na hora da vinho, festa, poderia ser isso, como um gift, e né? Como um sim, presente. Olha, eu trouxe isso aqui para você eu levo muito vinho saborear quando. depois, seja Isso. lá o que for. Mas aí não conte que ele vai Eu abrir, também. entendeu? Então, Aham. ele pode ter liberdade de guardar e falar: ó, esse aqui nós vamos abrir juntos. Nós vamos abrir, tem a oportunidade que nós vamos abrir juntos. Né? É uma delicadeza. Bacana. E com relação ao Isso. hóspede, que a gente já está quase aqui
no final do tempo do Instagram. O hóspede, por exemplo, como é Eu você acho ser barato. hóspede na casa de alguém? Primeira coisa, o Receber hóspede ele tem que ser pontual na entrada e na saída. Se eu falei que eu vou chegar dia 12 à tarde, às 4 horas, eu vou chegar dia 12 às 4 horas. Eu não posso chegar dia 12 de manhã, porque a dona da casa não preparou o almoço para mim. Você entendeu? Eu vou, se eu combinei aquele dia, eu vou chegar naquele dia. E também, se eu combinei de ir embora na quinta, eu vou na quinta. Eu não posso estar tão bom, o sol tá bonito, pegar mais uns dias de praia. Não. Por quê? Porque ela também se organizou para ter você naquele período. Você nem sabe se tem mais visitas chegando também. Esse é um detalhe. Segundo, não chegue de mão abanando. Você também leva um mimo para a dona da casa. Terceiro, arrume o seu quarto, né? Outra coisa que é muito elegante é você se levantar e você se deitar na hora da dona da casa. Muito. Isso é um ponto super importante. Você Não. não atrapalhar a Não. rotina Então, a de dona quem da está te casa quer recebendo. deitar às 10, você quer ficar assistindo Netflix na sala até meia-noite. Não. A não ser que tenha televisão no quarto. Né? E nem acorde. Ela acorda cedo, prepara o café da mesa e você não vai tomar café. Ou você acorda, fica andando dentro de casa, arrastando o chinelo lá, fazendo não sei o quê, e ela ainda está dormindo. Né? Então, levante e deite na hora dos donos da casa. Se ofereça para ajudar, mas não insista. Olha, a Lívia está comentando, o hóspede tem que ser invisível. É isso mesmo. Nossa, amei essa daí, tá, Nívia? Obrigada por ter colocado essa palavra, porque eu. A Léa também está colocando aqui, da Gemily Joia, lá em São Paulo, minha Lindíssimo o amiga, seu que usa colar, já muito percebi. colar. Lindo, né? Nossa, que Então, tudo vem de São chique! Paulo, tá? Da Lindo. Gemily Joias. Olha. Eu recebo aqui na minha porta. Beijo, Leia. Então, ela está falando assim: a praticidade não Claro. pode substituir a educação. É verdade. Eu tive uma experiência, gente, péssima de um hóspede brasileiro que esteve na minha casa. Eu falei brasileiro porque o rapaz é do Brasil e era uma pessoa que eu conhecia. E a experiência foi péssima. Assim, ele atrapalhou toda a minha rotina, ele foi desagradável, foi mal educado e eu demorei um tempo, sabe, Vanessa, sem querer expor a situação, eu demorei um tempo para poder entender e Eu aceitar convidar as acredito. pessoas novamente para minha casa. Porque veio totalmente despreparado, aquela pessoa que chega, diz para você, olha, eu vou passar 5 dias na sua casa, mudou o roteiro, acabou passando 20. Gente, é muito... Foi caso assim de filme, sabe? De Netflix. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você não quer receber um hóspede dessa forma, muito cuidado com quem você convida. Às vezes você conhece uma pessoa durante 20 anos, 30 anos e você nunca convidou essa pessoa e você pode se surpreender, porque você não sabe como ela vai se comportar. E para quem está viajando também, procura assistir as dicas da Vanessa lá no Instagram dela. Ela passa várias dicas, né, Vanessa, de como você se comportar. Porque, gente, é sério. Você chegar na casa de alguém, você participar da rotina e você fazer daquele momento da viagem, dos poucos dias que você vai para a casa de alguém, porque você já foi beneficiado de ter sido convidado e ter sido aceito. Então, você vai ter que fazer o melhor para você ser amável com quem te convida. E quem te E convida a só ser uma amável coisinha com que eu quem queria está. complementar é o Você seguinte: entendeu? não abra a geladeira, não mexa em lata de biscoito, pacote de doce, não abra a embalagem, não se sirva, não use as coisas da dona da casa, o shampoozinho, leve sua necessaire. Não deixe roupa íntima lavada pendurada no box, né? E tudo que você for fazer, que eu falo assim, o combinado não sai caro. Então, combine com a dona. Você gostaria que eu lhe ajudasse na Aham. cozinha? Tem gente que eu não gosto. Eu não gosto que ninguém Eu lave também minha louça. não, É. eu gosto de eu mesmo ter o Porque, de controle. repente, Isso é verdade, vamos né? supor, Às você vezes tem a uma gente não louça quer, não antiga. precisa. Eu não entendo disso. Aí eu vou lá, você está com limoges, não sei o que e tal, eu vou lá, lavo tudo igual, solto lá, quebro um prato seu. Ou começo a guardar os copos, você separa cristal colorido de certo. Você entendeu? Eu acho que é muito invasivo você entrar na cozinha de uma pessoa. Eu não gosto, a não ser que você tenha uma intimidade, mesmo intimidade. Nenhuma amiga, não quero que ninguém entre na minha casa e vai lavar minha louça. A não ser minha filha, claro, né? Que aí é diferente.
É Aí outra coisa. é outra, né? É outra concepção de familiaridade, né? Assim, a tua filha é uma irmã que vem, olha, eu vou te ajudar e tal. Mas eu acho que o convidado, não. E outra coisa, o convidado que sai, entra no banheiro e fica Fica mexendo nas investigando suas tudo que coisas, você é. tem no banheiro. Isso E também é outra coisa, tem feio, tá, gente? convidado, É. hóspede que sai de pijama dentro de casa. Sai do quarto de pijama. Ai, E não. hóspede que senta e põe o pé na mesa do centro. Ou que pega o controle remoto e troca o canal da televisão. Ou que liga o ar-condicionado. Não pode. Não pode. Você tem que pensar que você não pertence ali. Ele tem que ser invisível, não perturbar, ninguém sentir. Eu amei essa Lívia. palavra, tá? Quem falou essa palavra? O hóspede tem que Lívia. ser. A Lívia. Lígia. Parabéns, viu, Não, Lígia? Lívia, com Ou V. Lídia, desculpa. É. Lídia. Lívia, com V, desculpa. Aham. É que eu não consegui ver aqui o comentário dela. Oi, desculpa. Então, é invisível, acho que é isso mesmo. Porque aí você fica, né, mais feliz e aí você pode convidar outras vezes, pode abrir caminho também para convidar outros amigos. Eu, na minha situação, nossa, eu fiquei tão. Eu precisei de conversar com algumas pessoas, fazer tipo uma terapia, porque foi uma coisa que me atrapalhou muito numa época de dezembro, que eu acho que dezembro você só traz para sua Um casa a outro família, detalhe. não é, Vanessa? É um mês de compras, é um mês de comemoração, de final de ano. Então, você pedir para ir E para eu queria casa de deixar alguém só mais nessa uma época. coisinha, desculpa te interromper, para E antes de acabar, que a pessoa ela deve contribuir com alguma coisa em casa. Então ela leva, por exemplo, um dia fala, hoje por mim, hoje vai a pizza é por minha conta. Ou hoje eu trouxe os chocolates. Olha, eu vou pegar umas frutas, é um presente, as frutas. Você entendeu? A pessoa não pode chegar na sua casa, consumir tudo que tem é, e não contribuir. Um hóspede não faz isso. A não ser filha, né? Filho, genro, nora, é diferente. Mas eu digo, como você falou, você vê é uma diferente, pessoa que é um amigo, o e como a gente vínculo. não conhece as pessoas, né, Meire? Isso. Ah, Aham. eu Amiga, também. amei conversar com você. Você sabe que a Eu gente tem aqui, né? sei. Tem o horário do Instagram, até passou do nosso horário, porque o papo foi tão Ah, bom. Você viu o que tanto de gente bom. que Fico veio tão aqui nos feliz. prestigiava, nos assistir? Isso é maravilhoso. Agora, eu gostaria de que, antes de te agradecer, fala aí pro pessoal as tuas redes É. sociais. Eu sei que você tem lá o TikTok. Fala pro pessoal te acompanhar, ir lá aprender como eu estou aprendendo com você, conhecendo o teu conteúdo. Ai, Eu sempre vou lá e faço um tá. comentário. Eu acho É o muito seguinte, bacana. Então, gente, olha, fala o aí pro meu pessoal Instagram é saber. vanessa.velone, Vanessa Velone, e o meu TikTok também é Vanessa Velone. Eu trabalho com elegância tanto social quanto profissional. Eu gosto muito de pensar no personal branding, quando a pessoa, a forma dela se apresentar, também trabalho. A roupa que vestir, para trazer um respeito e mostrar autoridade. Que eu falo assim, né, Meire? Quando você para um carro na rua escura, se um homem vem e fala, tira o carro, você não vai ouvir. Mas se ele vier com roupa com uniforme de polícia, você vai respeitar. Se é o mesmo homem, por que você respeitou Sim, quando ele estava vestido de policial? Porque a roupa implica. A roupa mostra. E não é a roupa, é tudo. Seu brand são seus óculos, seus acessórios, as pessoas que você anda, o restaurante que você vai, as fotos que você tira, os objetos que você usa, os filmes que você assiste, os livros que você lê. Né? Então, tudo isso, eu vou lançando um curso agora, eu vou dar um curso numa escola que é em relação a esse atendimento, elegância no atendimento, né, nas empresas, e também estou lançando um que é ótimo. o social. Tá. Quando você for fazer algum curso online, alguma coisa, você avisa aqui para mim, tá? Para eu divulgar para o pessoal. E eu também Ai, que gostaria bom, também vai de ser um assistir. Eu rolo quero ser muito sua grande, aluna vai ser uma também, enorme. tá? Nossa, vai ser bom demais. Eu amo esse conteúdo, eu acho muito interessante. Eu acho que cada dia que passa, a gente tem que aprender mais coisas que nos valorizem cada vez mais, que a gente possa viver melhor, né? Se você vai no ambiente, você sabe se comportar, você vai adquirindo, né, mais vínculos também, porque outras pessoas também vão se juntar a você e querer fazer a mesma coisa, né? Um comportamento bacana, saudável. Eu que Vanessa, agradeço o muito convite. obrigada, tá? Eu sei que você abriu mão da sua agenda para vir aqui conversar comigo nessa noite de quinta-feira. Então, eu fico muito feliz. A Ai, que nossa bom. live ela vai ficar gravada. Depois, vai lá para o canal do YouTube com toda a edição, com todas as informações. E eu envio para você enviar também para os teus Vai contatos.
Obrigada a cada um de Namaskar. vocês que estiveram aqui presente conosco e que vieram aqui prestigiar mim, Obrigada. Meire e a Vanessa Beijo, Belloni. beijo, Um beijo. beijo, Boa tá? noite, querida. Boa Obrigada. Boa noite. noite, pessoal.